Olá, meu nome é Suzana, sou professora de redação e após uma semana de bastante rouquidão e resfriado, venho fazer finalmente os comentários ao tema do simulado 3 das turmas da quinta noite, cujo tema era a retomada de empregos no Brasil. Bem, o atraso em fazer essa filmagem de certa forma foi positivo, porque eu tive a oportunidade de ler a redação dos alunos para verificar qual foi o maior equívoco no momento de concretizar o texto. Ocorre que alguns alunos, por não saberem falar sobre o tema do emprego, acabaram falando sobre educação. Ora, é uma saída muito fácil, né, aliás, fazer isso, porque imagine, você fala que não tem emprego porque não tem educação, e aí você transcorre sobre educação o seu texto inteiro e acaba, encerra. Isso não engana o leitor, né? Isso acaba fazendo com que o leitor ou imagine que você não compreendeu bem o tema e você tem um sério prejuízo no item 2 das habilidades do Enem, ou ele faz entender que a sua argumentação era tão insuficiente no tema mesmo, que é o emprego, que o aluno, o candidato, acabou optando em fazer algo saindo no paralelo, né? Então, o tema era emprego. Já vou começar a fazer a minha colinha aqui, que eu preparei, para dizer o seguinte: o emprego hoje sofre uma crise por 3 fatores. Primeiramente, por uma herança do passado. Que passado é esse? É um passado em que pouco se investiu, né, na qualificação da mão de obra do povo brasileiro. Então, é evidente, você encontra pessoas desqualificadas, né, que podem fazer várias tarefas que não exijam um mínimo de saber técnico ou algumas habilidades. Nós também temos a herança industrial, né, de um boom que houve no Brasil, mas que acabou recuando. Hoje o que se vê são empresas saindo do Brasil, ninguém aguenta a carga tributária brasileira. Muitas empresas não se sentem também atraídas pela rigidez de normas trabalhistas e o apelo fortíssimo por parte de sindicatos. Então isso também acaba fechando alguns postos no Brasil. E nós temos também o desemprego, que é chamado pelos analistas, até postei no nosso grupo do Facebook, como sendo um desemprego prospectivo. O que significa isso? Significa que o jovem que hoje se forma, muitas vezes ele não tem habilidade alguma para exercer aquilo para que ele se formou. Então nós temos aí levas, né, de bacharéis em direito, que entretanto não tem habilidade na escrita, não tem técnica de oratória, não compreenderam o processo e acabam indo trabalhar dando aula, ou vendedor, né? Então nós temos muitas pessoas que estão se formando no Brasil, adquirindo saber técnico teórico, mas elas não conseguem se encaixar no mercado de trabalho definitivamente. Ou se encaixam no mercado de trabalho que não é aquela área que realmente houve a formação. Bom, com base nisso, os sites especializados também em livros dão algumas dicas. Ou seja, a pessoa tem que nadar contra a corrente e tentar manter-se atualizada, aproveitar os poucos cursos promovidos por institutos particulares ou públicos mesmo, ou mistos, né, para buscar uma qualificação maior. Então, nesse sentido, o Sistema S, né, SESI, SENAI, SESC, eles auxiliam a pessoa, principalmente os jovens, né, a adquirir um saber técnico, que é muito importante. Aqueles que já são formados devem persistir e buscar vagas na sua área de atualização, é uma segunda dica que se dá. Também que a pessoa tenha um autoconhecimento, né? Não adianta alguém que tem timidez buscar uma vaga em que ela tem que manter contato com o público, principalmente ao vivo, né? Se torna quase que impossível. Então eu tenho que ver as minhas habilidades. Se eu me dou bem na cozinha, eu tenho que procurar trabalhos em que eu me encaixe nessa área em que eu me dou bem, né? Nós temos que também saber que a tecnologia é nossa aliada
Então, transformar a mentalidade daqueles que têm aversão à tecnologia é um grande desafio, tanto para quem vai buscar emprego quanto para o empregador, né? E uma dica pessoal também que os sites especializados deixam é a preparação para uma entrevista. Então, notem que nós temos aí dois eixos. Nós temos um eixo argumentativo que vai no sentido político de criação de vagas, que é a questão dos impostos, né, da flexibilização dos direitos do trabalho, ou não. Eu não posso, como professora, defender uma postura, né, eu tenho que estar aberta para ouvir as posturas dos meus alunos, desde que elas sejam bem fundamentadas. E o outro eixo é esse eixo mais pessoal, em que eu, como indivíduo, tenho que me entender e entender o mundo que está ao meu redor para eu poder fazer uma opção. Então, essas daí são as dicas, né? Existe hoje um jogo muito forte entre formalidade e informalidade. Então, o mercado formal é aquele que vai gerar emprego. O informal geralmente gera trabalho, mas não emprego, sim as garantias àquele inerentes, né? Nós também temos que pensar no seguinte: existem alguns tipos de manufatura que elas são chamadas de enxutas. Elas exigem menos tempo de espera, ela exige um processamento mais hábil e mais ágil. Então, aquela pessoa que está procurando um emprego que não carece de especialização, ela pode buscar essas vagas que estão aí no mercado, muito embora ainda em setores mais industriais. Então, o que fazer, por exemplo, com aqueles setores que são mais voltados para o agronegócio? De novo, né, buscar vagas de especialista para especialista, ou buscar também uma carreira dentro dessas áreas. São duas situações aí colocadas. Para tanto, seria interessante que o aluno, logo depois de desenvolver essas ideias, claro que organizadamente, aqui eu fiz um apanhado, um aglomerado, depois que o aluno colocasse as razões de haver desemprego, as dicas para se criar empregos e para se obter um emprego, então aí ele poderia trabalhar mais as propostas de intervenção de forma pontuais. Então, em termos de políticas de emprego, diminuir impostos, fazer com que as leis trabalhistas se tornem mais flexíveis, o que deve ocorrer tanto na alteração da Constituição Federal quanto no direito trabalhista, valorização de pactos celebrados entre sindicatos e empresas, né, sem aqueles ranços de força política, mas realmente visando a curto e a longo prazo a empregabilidade daqueles que estão sem vagas hoje em dia, né? Para os jovens, nós poderíamos sugerir realmente um empenho maior em abertura de mais empresas de Sistema S e também valorizar o empreendedorismo, fazendo como? Financiando a baixo custo os empreendedores. Existem muitos jovens hoje que são empreendedores, então eles merecem, por parte do governo, por parte da... Quando a gente fala governo, diz assim, olha, o Ministério do Emprego, da estrutura, né? Esses ministérios, eles têm projetos. Em Curitiba, por exemplo, tem o projeto Gerar, que é um projeto de colocação de jovens em empregos ou mesmo como estagiários. Então, assim, as prefeituras, quando a gente fala governo, as prefeituras, Ministério de Trabalho, Governo do Estado, isso que nós estamos falando de governo, né? Às vezes os alunos usam a palavra governo assim meio solta, né? Então é bom contextualizar quem do governo. Eu sempre pergunto qual setor, qual órgão, qual secretaria, qual ministério, quem deve fazer isso, né? Quem deve abrir postos, quem deve flexibilizar, se for o caso, são essas instituições, né? Lembrando também do crédito do microempreendedor, que é importante, e as cooperativas. A cooperativa não gera emprego exatamente para o cooperado, mas o cooperado se sente estimulado a contratar uma secretária, uma faxineira, a contratar pessoas que estão contratadas por outras empresas e que podem nos ajudar, né? E que podem auxiliá-los também. Em termos de intertextualidade, nós temos vários contos que trabalham com essa questão, né? Temos também alguns filmes que poderiam ser citados. E, mais uma vez, eu estou quase terminando de corrigir minha turma, as outras professoras também.
e mais uma vez nós torcemos para que vocês se saiam bem nessa temática. É bom encerrar o curso com uma nota alta no simulado, né? Valeu, pessoal, e até o semestre que vem. Um abraço.